Vamos lá pensar numa cena que é super familiar para quase toda a gente. Fim de um dia longo, talvez um bocado de cansaço e, de repente, do nada, aquela vontade, uma vontade quase incontrolável de comer algo doce. Acontece, não é? Pois bem, hoje vamos tentar perceber de onde é que vem exatamente essa sensação. A grande questão que fica no ar para tanta gente é esta. Mas porquê? Porquê é que às vezes parece uma luta tão grande resistir a um doce? E tem outra coisa ainda mais curiosa. Parece que quanto mais se come, mais vontade dá. É quase como um ciclo vicioso, não acha? Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisto. A resposta para este mistério, que é tão comum, não está propriamente no estômago, mas sim num lugar bem mais complexo. A chave de tudo parece estar na forma como o nosso cérebro reage. Então, vamos começar pela base, pelo princípio de tudo. Para a gente conseguir entender este desejo, primeiro precisamos de perceber a conversa silenciosa que acontece entre o açúcar e o nosso cérebro. E o que é realmente fascinante é a simplicidade desta reação. Não é um processo super complicado. Assim que o açúcar entra no nosso sistema, é como se ligasse um interruptor que vai direto para os centros de prazer e recompensa do cérebro. É uma resposta quase instantânea, que nos faz sentir bem, ali, naquele momento. Mas o que é, afinal, este tal de sistema de recompensa? Bem, podemos pensar nele como se fosse o centro de motivação do cérebro. É basicamente um conjunto de estruturas que nos diz: olha, isto é bom, faz outra vez. E ele faz isto sempre que encontramos algo que nos dá prazer, seja comida, um elogio, qualquer experiência positiva. E esta ativação tem consequências bem concretas e, olha, muito poderosas. Primeiro, o cérebro liberta aquelas substâncias químicas que nos dão uma sensação de bem-estar. Isso cria um sentimento quase imediato de satisfação. Mas o mais importante, se calhar, é o que vem a seguir. O nosso cérebro, que é uma máquina incrível para aprender, começa a criar uma memória. Ele associa o sabor doce a conforto, a uma recompensa, a alívio. E é exatamente aqui, é aqui, que o hábito começa a ganhar forma. Mas como é que esta reação biológica, tão simples, se transforma em algo mais, em algo que se repete? É aqui que entramos no chamado ciclo do hábito. Vamos ver como é que uma simples sensação de prazer pode acabar por se transformar numa rotina que se vai reforçando a si mesma. Este ciclo do desejo funciona quase como um guião, um passo a passo. Tudo começa com a vontade. Depois vem o consumo. A seguir, a recompensa imediata, aquele prazer rápido. Mas o ponto crucial, o que realmente fecha o círculo, é o passo 4, o reforço. O nosso cérebro aprende. Fizeste isto, sentiste bem, vamos fazer de novo. E cada vez que este ciclo se completa, o caminho no cérebro torna-se mais forte. E isso explica porque é que, com o tempo, a vontade parece cada vez mais automática, sabe? E mais difícil de ignorar. Mas a história não acaba com essa sensação boa de prazer, nem de perto. Porque depois da euforia inicial vem a consequência. O outro lado da moeda, por assim dizer. O açúcar é famoso por dar aquela dose de energia quase instantânea, certo? O tal pico. É uma subida muito rápida. Só que o que sobe depressa, muitas vezes também desce depressa. E depois deste impulso inicial, a queda pode ser igualmente acentuada, deixando uma sensação completamente oposta à de há pouco. Vamos lá ver os dois lados desta história. De um lado, o pico de energia. Sentimos prazer, um impulso rápido de vitalidade. Mas do outro lado, temos a queda, a disposição pode diminuir, a fome volta mais rápido do que se esperava e, ironicamente, qual é a solução que o cérebro sugere para resolver isto? Mais açúcar, claro, para tentar recuperar aquela sensação boa do início. E é assim que, sem sequer darmos por isso, podemos ficar presos no mesmo ciclo uma e outra vez. Então, qual é a saída? A perspectiva aqui é fundamental. A ideia não é entrar numa batalha, mas sim procurar compreender. Vamos ver como é que se pode encontrar um caminho para o equilíbrio. Ok, por onde é que se começa? O ponto crucial, talvez o mais importante, é mudar a perspectiva. Não se trata de demonizar um único alimento. O problema raramente está naquele pedaço de bolo isolado numa festa ou num chocolate comido de vez em quando. Afinal, a alegria de comer também faz parte de uma vida equilibrada. A verdadeira questão está, em vez disso, no excesso frequente e no padrão alimentar do dia-a-dia. É o contexto geral que importa.
O equilíbrio costuma ser muito mais sustentável e saudável do que qualquer extremo. E isto leva-nos à conclusão mais importante de todas, que esta frase resume na perfeição. Muitas vezes, a dificuldade em resistir não é só falta de força de vontade. Não é assim tão simples. É a biologia, é o hábito que se formou e é o ambiente à nossa volta, tudo a trabalhar em conjunto. Entender esta interação é, sem dúvida, o primeiro passo para se fazer escolhas mais conscientes, com menos culpa e mais conhecimento. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Sabendo que não se trata apenas de força de vontade, como é que podemos começar a olhar para os nossos próprios hábitos de uma forma mais compassiva e mais curiosa?